Olá, estamos em mais um programa Na Missão, um programa do canal APTV, em parceria com a Editora Ultimato e com a APMT, aqui no Congresso, no 7º Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Lindóia, São Paulo. E eu recebo aqui no programa hoje essa simpatia de pessoa que é a Durvalina Bezerra. Durvalina, muito obrigado pela sua presença. Obrigada por ter me convidado. A Durvalina, para quem não conhece, ela tem um histórico bastante interessante. Ela trabalha na formação de pastores e missionários do Instituto Betel, em São Paulo, mas que tem a sua base em João Pessoa. João Pessoa. A Durvalina, ela é diretora do Instituto, do Seminário Betel Brasileiro, em São Paulo. Em São Paulo. Ela é formada em teologia, ela tem um mestrado em educação e ela é especialista em missiologia também. Paraibana, mas em São Paulo há 23 anos, não é? E tem a sua paixão e a sua visão em formar pastores, líderes e missionários. Muito bem, eu vou direto às perguntas. Okay. Durvalina, como a senhora veio parar em São Paulo, como a senhora entrou nesse grande projeto, nessa tarefa nobre de não simplesmente ser aqueles separados para que têm o dom de ensino, mas sim, acima disso, formar essas pessoas e dar a eles o conhecimento e o preparo necessário. Bem, minha trajetória já é um pouquinho longa, não é? Eu me converti com 11 anos, com 18 fui para o seminário e eu trabalhei lá em João Pessoa, depois de formada, por 15 anos. Depois de 15 anos foi que veio o convite para eu vir para São Paulo. Então, eu estou em São Paulo há 23, mas desde lá em João Pessoa eu trabalhava como professora e coordenadora acadêmica. Aqui houve a abertura do Betel e me convidaram para que eu pudesse dirigir o seminário. Não me achei à altura no momento, né? Um desafio muito grande. Atendeu o chamado de Deus. Mas atendi o chamado e estou há 23 anos dirigindo aqui o seminário. Nós temos 76 diferentes igrejas representadas e temos um foco da missiologia na teologia. Isso é uma das questões que nós vamos conversar, sim. Mas eu tenho uma pergunta. Um dos seus temas preferidos é a prática da oração, não é verdade? Como a oração é importante para o avanço e para a saúde do movimento missionário? Olha, eu fui envolvida, né, com a intercessão missionária por muitos anos e Deus me deu a graça de escrever um livro, A Missão de Interceder. E desde então, né, tenho despertado as pessoas para a intercessão missionária. Por quê? Porque ela é importante. Porque se a missão é missão de Deus, e se o modelo da missão é Jesus, nós temos que assumir a missão com o compromisso da oração. Porque pela oração, você percebe a direção que o Espírito dá. Então, nós não podemos fazer uma missão com projetos, estratégias, apenas porque há necessidade ou porque eu estou consciente do meu dever. Eu tenho que saber onde Deus quer me usar. Realmente quer, né? E eu tenho que entender que é pela oração que Deus revela a sua vontade ao coração do missionário. E também saber que é pela oração que ele vai ser guiado, né? Paulo estava indo para a Bitínia, o Espírito Santo vem e dá outra rota. Por quê? Porque Paulo estava atento à voz de Deus. Como é que se está atento à voz de Deus? Pela oração, porque é pela oração que você afina a audição espiritual para ouvir e perceber que direção Deus quer dar ao caminho. Outra importância da oração é porque ela nos faz entender nossa insuficiência. A oração nos humilha, porque se eu dependo da graça de Deus para todas as coisas,
Eu preciso estar em espírito de oração. Como Paulo disse, orar em todo o tempo. Né? Orar em todo o tempo não quer dizer que eu vou ter que me ajoelhar, viver a vida ajoelhado, não. Eu estou em sintonia com o coração de Deus. E eu preciso também entender que é pela oração que o Espírito Santo vai mover os corações para receber a palavra. É pela oração que o Espírito vai atuar para despertar a igreja para missões, para fazer o vocacionado entender que ele precisa aceitar o chamado. É pela oração que Deus vai agir no mundo. Ou seja, a oração é a base de tudo. É a base, né, de tudo. Eu queria ainda dar um toquezinho assim, que o missionário, quando ele se dispõe a ir para o campo, ele deve, antes de tudo, buscar intercessores. Às vezes o missionário busca mantenedor. E esquece dos intercessores. E esquece dos intercessores. Por quê? Porque o intercessor vai sustentar o missionário no campo. Paulo pedia oração constantemente. E ele envia o intercessor como um ajudador nesse combate. Ele diz lá em 1 Coríntios, ajudem-me com as vossas orações a meu favor. Mas ainda tem um pontinho. A igreja precisa aceitar que a oração é uma parte da missão. Às vezes a pessoa, né, fica muito entusiasmada quando um missionário sai para o campo. Ai, que maravilha, o missionário parece ser o herói. Mas a gente tem que lembrar que a missão é de todos. Nem todos vão para o campo, porém todos têm o chamado à missão. E como eu posso cumprir minha missão sem ir para a linha de frente? Fazendo retaguarda. Retaguarda do missionário e também clamando pelas nações. Salmo 2:8. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse salmo é messiânico. Então, o que é que ele está dizendo? Eu peço a Deus que as nações se dobrem aos pés de Jesus, porque ele, com seu sangue, comprou para Deus povos de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a intercessão a favor da salvação dos povos. E Paulo fala isso em Timóteo, né? Ele é enfático quando ele começa assim, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, antes de tudo, quer dizer, antes de você ir para o campo, antes de você fazer projeto, antes de estratégia missionária, antes de tudo, ore. E aí ele mostra como a gente deve orar. E ele, no versículo 4, diz que Deus se agrada disso. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é pela oração que as pessoas vão conhecer a verdade. Agora, nós precisamos ser sistemáticos. Porque, às vezes, quando está num congresso, né, numa conferência missionária, a gente é entusiasmado. Saiu, né, passou, parece que arrefece. Então, eu queria que você, meu ouvinte, pudesse dizer assim, eu vou ser sistemático, eu vou separar um tempo para intercessão missionária. Eu vou dobrar meus joelhos e dizer, Senhor, eu quero pisar as nações de joelhos, pedindo a Ti que o Senhor salve as nações. A resposta foi sensacional e como é gostoso ouvir alguém que não dá respostas de si, mas dá respostas da Bíblia. Se ela tivesse uma Bíblia aqui, ela ia abrir em cada versículo que ela citou, mas ela não precisa, porque a Bíblia já está na cabeça dela, né? Então, a minha mãe costuma me dizer o seguinte,
Ninguém pode com um homem com a Bíblia na mão, não é? Então, eu diria a mesma coisa. Quem sabe, ninguém pode com uma mulher com a oração ou com o joelho no chão, né? Então, ou seja, muito gostoso. Mas nós terminamos esse primeiro bloco, nós vamos para o intervalo. Aguarde um pouquinho e daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com a Durvalina. Muito obrigado pela sua audiência até agora. Estamos aqui no segundo bloco com a Durvalina Bezerra. Tem sido muito bom conversar com ela, porque a gente não está ouvindo a voz dela, a gente está ouvindo a voz de Deus através dela, através da Bíblia. Porque se ela está falando da Bíblia, não é possível que ela esteja falando bobagem ou falando de si, não é verdade? Verdade. Durvalina, a senhora nos citou diversos versículos bíblicos. O que é que a Bíblia fala sobre números? Porque nós estamos aqui debaixo de uma sociedade que costuma analisar o trabalho missionário mediante números. Quantos foram? Qual a efetividade do missionário? Qual a eficácia? Está trabalhando? Não está? Alcança? Não alcança? Como anunciar o Evangelho sem perder a profundidade da espiritualidade? E aquilo não virá simplesmente uma teoria ou virar uma estatística ou números para acharmos que, imaginarmos que fizemos ou não um bom trabalho. Olha, eu escrevi um livro sobre Ministério Cristão e Espiritualidade. E nele eu coloco que o verdadeiro ministério, nós não podemos medir resultados. Não medimos resultados. Por quê? Porque a Bíblia diz, um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Muito importante. Quando a gente está num trabalho missionário, isto tem que ser visto também por causa dos diferentes contextos. Então, se um missionário vai trabalhar no mundo muçulmano, ele não pode dizer, eu agora não vou plantar uma igreja e daqui a um ano eu tenho 100 membros. Então, os contextos são muito diferentes. Então, seja onde for, mas principalmente onde existe perseguição, nós não podemos dizer que a gente pode medir resultados por números, não é? E também, lembrando que dentro, né, mesmo em países livres, dentro do Brasil, essa preocupação, como você disse, por números, tem sido um resultado do capitalismo, né? Tem sido resultado desse mundo que requer produção. E crescimento a todo custo e a todo momento. Nós queremos, né, a todo custo. Na obra de Deus não pode ser assim. Nós temos que entender que Deus nos chama para ser, antes de fazer. Então, para ser, nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe a nossa individualidade, a nossa interioridade. Porque quando Deus trabalha o interior, o que nós vamos fazer para Deus é a partir do que somos e não a partir do que temos de ferramentas para fazer. Quando a gente faz as coisas a partir de estratégias, de ferramentas, a gente se iguala, né, a um empresário, a essa percepção capitalista de comércio. O que é muito, né, perigoso, por que sinal. É muito perigoso. Muitas igrejas têm andado nesse caminho. Como o apóstolo Paulo diz, não mercadejando a palavra de Deus. Então, isso é infelizmente, né, um retrato da igreja brasileira em muitos segmentos. Não é somente em alguns. Tem muitos segmentos nessa perspectiva. Não é? Projetos para fazer a igreja crescer.
não estou contra o projeto, evidentemente, mas estou lembrando que o reino de Deus, antes de tudo, se faz com caráter, se faz com a expressão da vida de Jesus em nós. Porque Jesus veio na encarnação. Ele encarnou-se e na sua encarnação ele viveu como homem, mesmo sendo Deus, para que pudesse, se identificando com o homem, revelar Deus. Então, o modelo que temos é o modelo de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. No modelo dele é o modelo da encarnação. É a vida dele produzida na nossa vida pelo Espírito Santo. Aí a gente vai expressar o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, as virtudes de Jesus. Elas vão ser expressas através de nós. E o mundo vai ver e vai crer. Porque ele disse, não é verdade? Está escrito em João 17, né? Que se nós nos unirmos e vivermos em amor, o mundo vai crer que Jesus é o enviado do Pai. Essa é uma questão muito interessante, a união, não é? As igrejas muitas vezes são muito desunidas e nós temos trabalhado para isso, para essa união. O espírito competitivo, pois por causa de números. Muita competição para ver quem é mais poderoso, quem tem a igreja mais Exato, cheia e quem templos. faz maior movimento. Pastor João Arantes Costa sempre diz isso. Muitas pessoas hoje em dia fazem coisas pelo movimento, simplesmente pelo evento, para contar, mas é número. Não estão preocupados com a qualidade. Com a qualidade. Muito bem. Então, muito interessante, muito completa e muito complexa também a análise. Não é uma coisa tão simples assim, não é? Uhum. Então, as pessoas querem tratar isso com simplicidade do capitalismo, talvez, uma introdução a um tema aqui que ela introduziu, né? Mas é bastante interessante. Talvez o capitalismo tenha trazido esse malefício, também? Não é? Uhum. As pessoas, principalmente nos Estados Unidos, muitas coisas boas são feitas, mas existiu durante muito tempo, existe uma ligação muito forte ao dinheiro, né? Ao resultado, qual é o retorno que eu vou ter em tal coisa. E isso, às vezes, não está correto de ser analisado do ponto de vista missionário, do ponto de vista bíblico. Porque a gente não pode fazer as coisas buscando alguma projeção pessoal. Sim. Aí está o erro, né? Aí está o erro, né? E nem buscando ter alguma vantagem. E aí que está o erro, porque as pessoas, talvez por esse motivo, então, elas buscam os números, não é? Verdade, buscam sucesso para, então, atingir o ego, não é? Muito bem. Para encerrar, muito boa conversa, muito gostoso conversar com quem conhece a Bíblia e não é capaz de falar 3 ou 4 frases sem citar um versículo bíblico. Isso é sensacional. Eu gosto demais disso e eu tenho certeza que nosso telespectador também. Mas professora Durvalina, diretora Durvalina, doutora Durvalina, me fale sobre o Betel para nós encerrarmos em 1 minuto sobre o seu trabalho, sobre o Betel, o que o Betel faz em São Paulo e deixe o seu convite para as pessoas. Eu já vi que o Betel trabalha pela unidade, são 76 igrejas representadas, né? É verdade. E Deus tem nos dado muita graça para vivermos essa unidade. Ninguém está ali levantando bandeira denominacional. Nós estamos ali como o corpo de Cristo. Uhum. Outra coisa, né, por sermos interdenominacionais, nós temos excelentes professores, graças a Deus por isso, que é Ele quem traz, é Ele quem dá. E professores comprometidos com a palavra e comprometidos com a piedade. Porque nós não podemos ensinar o que nós não vivemos. Então, queremos a teologia, queremos a academia, mas nós queremos equilibrar academia e espiritualidade, academia e prática. Então, nossa teologia não é somente para o aluno se ufanar do conhecimento, é para conhecer Deus. É uma coisa bem mais completa, né? É muito mais. Muito bem. Olha, é uma pena que nós temos que terminar, mas Durvalina, você está convidada para sempre estar no nosso programa, Na Missão ou em outros programas do canal AppTV. Assista-nos, olhem os próximos programas, fique conosco, muita coisa boa vem por aí. Obrigado, Durvalina, mais uma vez.
Deus abençoe você e abençoe o seu trabalho, que Obrigado. essa TV possa crescer de uma maneira graciosa. Amém. Obrigado a você que esteve conosco também, e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Fique conosco, muito obrigado pela sua audiência também. Há muitos anos, Deus pediu ao profeta Abacuque para que escrevesse em letras grandes a mensagem da verdade para seu povo, de modo que até quem passasse correndo pudesse lê-la. O mesmo desejo de proclamar a verdade e torná-la acessível ardeu no coração de um homem 46 anos atrás, e dessa chama surgiu a revista Ultimato. Desde então, é isto que temos feito. Nossa missão é contribuir para a transformação de vidas e edificação da igreja por meio da publicação de conteúdo cristão. É na beleza de comunicar Cristo em que Deus reconcilia todas as coisas que nos inspiramos. Nesta missão, caminhamos juntos com lideranças, músicos, professores, teólogos, famílias, ministérios e jovens que leem Ultimato. Entre você também para a nossa família. Seja um assinante e junte-se a nós, refletindo a verdade. Estamos de volta com o programa Na Missão do canal APTV, um programa que traz para você todas as novidades e informações sobre o mundo missionário no Brasil e no exterior. Nós vamos ter, inclusive nessa série de programas que estamos produzindo em parceria com a revista Ultimato e com a MTB, nós vamos ter também a entrevista com alguns líderes na área de missões internacionais. Não perca, acompanhe os nossos programas. E eu estou aqui com o pastor Henrique Terena. Pastor Henrique Terena, eu tenho aqui uma pergunta. Os índios estão traduzindo a Bíblia para as suas próprias línguas. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós como tem sido essa experiência e, mais uma vez, eu faria a pergunta se isso já nos mostra um pouquinho da evolução de como o Evangelho tem sido desenvolvido dentro das próprias aldeias indígenas. As aldeias indígenas já estão até com, vamos dizer, com potencial e com autonomia de fazer as suas próprias traduções. Isso não parece uma grande evolução já do Evangelho, um grande caminho percorrido? Com certeza. Ao longo dos anos, nós sempre sonhávamos que podíamos ter indígenas tradutores, né? Esse foi um sonho há muitos anos. E duas grandes agências missionárias no Brasil contribuíram para essa tradução das escrituras. Uma que eu falei que é a SIL, Sociedade Internacional de Linguística, no Brasil, uma entidade estrangeira, e no Brasil a própria Missão Além, que trabalha nessa formatação do elemento para a tradução. E o Complay criou, dentro do projeto do Complay, um projeto chamado TIB, Tradutores Indígenas da Bíblia. Justamente para atender essa... Porque para traduzir uma Bíblia levava uma média de 25 a 50 anos para traduzir apenas o Novo Testamento. Então era uma geração completa. Agora, com essa mudança do tradutor, do falante da língua, do nativo que fala aquela língua... Reduziu para quanto? Reduziu destes, diríamos, de 25 a 50 anos, reduziu para 10 anos. Então, o que aconteceu? Essa demanda foi extremamente gratificante. Essa porcentagem, eu diria assim, foi extremamente gratificante. De quantas línguas estamos falando? Quantas línguas indígenas estamos falando em linhas gerais? Nós estamos falando, em termos de tradução, nós estamos falando de mais ou menos 35 grupos étnicos. Destes 100 grupos étnicos, já tem no Novo Testamento para a sua língua, apenas 5 que tem tem a Bíblia completa. Quando nós começamos o TIB, em mais ou menos 5 anos, nós temos hoje um projeto que destes que estava na lista de tradução que demoraria 50 anos, que chegou para 10, em 5 anos, desculpe, 7 anos agora, nós temos para a língua chavante 80% do Velho Testamento traduzido. Então, você já avançou muito. Então, quase na metade da Bíblia. Metade.
E isso, assim, deu uma alegria extremamente grande para as agências missionárias, sobretudo aquele que trabalha com tradução das Escrituras. Então, assim, por que nós não pensamos isso antes? Claro, né? Mas antes não havia pessoas preparadas para isso. E as agências missionárias não reconheciam o indígena em potencial para a tradução. Ele sempre era aquele ajudante. Mas a partir do momento que essa agência percebeu que esse ajudante era um potencial para a tradução, capacitando eles, se tornou a pessoa própria para a tradutora. Muito bem, muito importante isso. E por fim, nós vamos encerrar a nossa entrevista perguntando ao senhor qual é a sua impressão de um tema muito recorrente nos últimos 10 anos para nós, pelo menos, que acompanhamos alguma coisa sobre FUNAI e tudo mais. A FUNAI tem sido notícia durante muito tempo, junto com os índios e junto com os missionários, por haver um conflito entre esses três grupos, né? A igreja, a FUNAI e os índios, todos brigando por alguma coisa, né? Parece politicamente correto, né, entre aspas, para o governo e para as entidades não governamentais também, não evangélicas, que não se interfira na cultura indígena. Para a igreja, ela deve seguir o grande mandamento de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, não é quase toda, é toda a criatura. Então nós temos o dever de estar lá também. Como é que fica isso do ponto de vista do índio? Nós vimos que muitas missões foram expulsas, missionários, e sempre há problemas, de vez em quando ocorrem problemas de todos os lados que as pessoas acabam, às vezes, não entendendo bem o que está acontecendo. Como é que o índio vê tudo isso? Como é que ele vê essa questão? Então, a FUNAI sempre foi um órgão federal, criada justamente para atender essa demanda do indígena. É tipo um protetor do indígena, né? Mas na visão da FUNAI, todo e qualquer, isso inclui até os evangélicos, que vai para uma comunidade indígena, ela tem como pressuposto de mudar aquela cultura, né? Interferência naquela cultura. Mas nós indígenas vemos que o evangelho ela não estraga a cultura. O evangelho ela valoriza a cultura, né? Ela traz benefícios para a cultura. Ele transforma para melhor. Para melhor, porque até a proposta do evangelho é mudança mesmo. E a FUNAI não quer transformação alguma. Nenhum. Quer deixar o indígena naquela redoma, né, com um produto da natureza específico, intocável. Isso vai contra totalmente a cultura, porque a cultura é dinâmica, ela muda, né? Ela é um processo que muda sempre. O indígena também faz parte dessa mudança. Né? Ela não é estática, né? Tanto é que 50% do indígena hoje estão nos grandes centros. Não porque o evangélico levou, porque o evangelho levou. Não, simplesmente por um desejo de mudança. Ele tem na cabeça dele a própria vontade de transformar. Então essa ideia da FUNAI, né, essa ideia extremamente passada, né, hoje não condiz mais com o movimento, com o pensamento indígena. O pensamento indígena não compactua com isso. Isso é muito interessante. Nós ouvimos não de alguém que vai lá como missionário, mas de alguém que vem de lá. Não é? Exatamente. E o nosso desejo é isso mesmo, de que o Evangelho traz benefícios, porque uma organização missionária ela ajuda a preservar a língua. Porque a tradução é uma preservação da língua. Né? E o movimento evangélico ele traz esses benefícios para a cultura, para a sociedade e para o bem-estar do povo. Além do objetivo fim, ainda traz uma série de outros benefícios. Exatamente. Muito bem. Pastor Henrique Terena, o que está achando do Congresso Brasileiro de Missões? O que o senhor sente estando aqui junto com mais de 1000 pessoas num congresso como esse? Tem sido importante, muito importante. Eu acho essa diversificação aí de agências missionárias, pessoas, enfim, todo mundo chegando aqui, participando desses encontros, bate-papos nesses corredores aí, tem como proposta, né, trazer um mecanismo maior de desenvolvimento missionário no Brasil e no mundo. Então, para nós do Complay é muito importante isso. Nós queremos, de alguma forma, fazer parte disso também, né? Mas, assim, por outro lado, a gente percebe também que talvez essa questão deste encontro aqui se torne um pouquinho mais relevante para a igreja minoritária, né? E igreja brasileira mesmo como um todo, né? Que este evento consiga diminuir o máximo possível da distância da igreja brasileira
e do seu contexto de Brasil em termos da missiologia. Ok. Muito bem. Ouvimos as palavras do pastor Henrique Terena. Fique conosco, nós vamos para o intervalo e teremos um outro bloco, mas agradecemos desde já a presença do pastor Henrique Terena conosco aqui. O programa Na Missão estará sempre aberto ao senhor e às suas palavras para que nós possamos aprender um pouquinho mais com os próprios indígenas sobre missões. Muito obrigado, pastor Henrique Terena, pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Deus abençoe.